Pronto. Estamos ao vivo, pessoal. Bem-vindos à nossa 8ª reunião da Frente Parlamentar de Legislação Urbana. O assunto é continuação da reunião da semana passada, que é sobre a arborização de Campinas, né? Tivemos um debate bem interessante na semana passada, muita gente participando. Hoje aqui eu parabenizo todos que estão conosco aqui, o chat está com uma audiência muito boa aqui, de participantes, e o assunto hoje é... Peraí, está dando um ecozinho aqui. O assunto hoje é sobre o inventário arbóreo, né, que a Resgate Cambuí, uma ONG de Campinas, realiza com excelência, e uma das pautas nossas é ter esse inventário, ou censo arbóreo, como nos corrigiu o Zé Hamilton, para toda a cidade de Campinas. Então, esse é um sonho para a gente aqui começar a fazer acontecer, e a gente quer aprender com vocês aí do Resgate Cambuí, esse trabalho excelente que vocês estão realizando. Continua entrando gente aqui adoidado, e aceitar. E a reunião de hoje era para durar 2 horas, né, pessoal, mas eu lembrei, por acaso, que tem sessão de vereadores toda segunda e quarta-feira, e voltou essa semana, né, porque o mês passado todo a gente estava de recesso, a gente não estava preocupado com o horário, e justo hoje começou aí interferir no horário da nossa reunião. Então, hoje nós vamos encerrar pontualmente às 18 horas. Eu já conversei com o Zé Hamilton e com o Flávio antes, acho que não vai ter problema, vai dar uma folguinha para a gente bater um papo ainda no final, e não tem problema, tendo assunto aí, a gente continua o assunto na semana que vem, e aí com certeza a gente vai ter mais tempo. Então, já passo para a Tereza fazer a introdução, e depois para o Zé Hamilton, para o Flávio, e já peço a compreensão de todos aqui, que tiver perguntas e quiser fazer alguma observação, vai anotando no chat. Como o tempo é curto, a gente talvez não tenha tempo para abrir para todo mundo no final, né? Se tiver, vai ser um minuto ali muito rapidamente. E aí a gente tem os grupos do WhatsApp, para quem não sabe ainda, pede para a gente introduzir vocês no grupo do chat, a gente vai conversando durante a semana, e semana que vem a gente continua, tá bom? Tereza, com a palavra. Oi, boa tarde para todo mundo. Paulo, só uma sugestão, eu acho que esse assunto, inclusive se o Zé e o Flávio puderem participar na próxima, a gente continua, porque é um assunto que tem muita coisa. A gente começou a fazer os inventários em 2007, que foi o Zé Hamilton que fez o primeiro, que era mestrado, né, Zé? Bom, eles que vão falar melhor. E, a partir disso, a gente vem fazendo a cada 5 anos. 2007, 12, 17, 22. O de 2017 foi o Flávio que nos ajudou. O desse ano foi o Demóstenes, mas não está pronto totalmente ainda. E vai ter muita coisa dentro do tema, não só o Cambuí. Mas eu não sei te dizer ao certo ainda, porque ainda está desenvolvendo esse assunto. Então, é isso, para ser bem rápida. Mas eu acho que é fundamental a cidade ter isso. A gente pediu esse orçamento para o Demóstenes há uns anos atrás, baseado no trabalho da Embrapa. Outro dia eu falei 300 e tantos mil, mas acho que eram 100 e tantas mil, que depois eu ouvi o Ivan falar. E na época era 1.400.000 para se fazer todas as árvores da cidade, um inventário qual e quantitativo. E não foi feito. E ficam fazendo licitação, e isso e aquilo, gastam um dinheiro monstruoso em cima de algo que eles não têm na mão para nem saber por onde começar. Então, é muito absurdo. Acho que a gente tem que tomar a rédea disso e tomar alguma iniciativa, até judicial, se for o caso. Eu acho que a Câmara pode iniciar isso aí. Obrigada. Ok, continua entrando gente aqui. Vamos lá. Quem quer falar, o Zé Hamilton ou o Flávio primeiro? Pode ficar à vontade. O Zé Hamilton está sem som. Tem que desabilitar o microfone seu. Continua sem som. E agora? Agora foi. Obrigado. Só fazer uma breve introdução, aí complementando o que a Tereza falou.
o Flávio vai iniciar as apresentações, né, com os resultados do último censo. Depois eu entro falando considerações sobre a comparação entre o censo de 2017 com 2007, nesses 10 anos, né, de evolução aí da arborização. E o que a Tereza falou aí é muito importante, né, porque esse censo na cidade é o censo que caracteriza o estado da arborização de um local, né? Então, ele descreve quem são, quantas são, o estado fitossanitário, né? Então, a saúde que estão essas árvores, para embasar medidas de planejamento. Então, a arborização é igual uma comunidade de seres humanos. Ela nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre. Então, a gente tem sempre que estar monitorando e avaliando a situação que a arborização está, porque não cair, árvore cair, galho cair, é a última medida ou a última coisa que deve acontecer, porque se o técnico acompanha, se o órgão de defesa do patrimônio arbóreo acompanha a arborização, ela está sempre bem avaliada, e quando chega no estado de senescência e morte, é substituída, né? E a gente tem também a mudança da dinâmica urbana, que a gente vai ver também durante as apresentações. Obrigado pela iniciativa também, vereador Paulo, e daí eu passo a palavra aí para o engenheiro florestal Flávio. Perfeito. Vamos lá, Flávio. Obrigado, Zé. Tá ótimo, beleza. Obrigado, Hamilton. Prazer, Paulo, Tereza, tudo bem? Convidados, eu estou um pouco assim, eu estava aqui no campo, né, fazendo um outro levantamento, inventário, então é um sol para cada um, fica com o chapéu e é isso. Então, estamos aqui o mais natural e real possível. E comentando aí um pouquinho com vocês, né, eu sou engenheiro florestal, formado em Piracicaba, na Exalc, Universidade de São Paulo. Aí eu fiz mestrado e doutorado na área de arborização urbana, e frequentemente tenho participado aí dos inventários, a todas essas contribuições, essas preocupações totalmente pertinentes que a Tereza sempre está questionando aí na parte da arborização. E, olha, eu tenho algumas experiências locais, regionais e internacionais de tudo que eu já vi no Brasil e fora do Brasil. O que o Cambuí tem é algo aí de levar para frente, algo de se ressaltar, todo esse patrimônio arbóreo, essa constância nas pesquisas. Eu desconheço outra prefeitura que tenha um monitoramento tão constante como a ONG Resgate Cambuí vem fazendo aí desde 2007, e eu participei do inventário aí do bairro Cambuí em 2017, tem aí 5 anos, né? Então, um monitoramento a cada 5 anos. Na época, a gente encontrou quase 3 mil árvores, quase 3 mil indivíduos, que depois o Hamilton vai estar comparando um pouquinho aí, falando no que mudou e vantagens e desvantagens, né? Aí, recentemente, o ano passado, tendo em vista as podas drásticas praticadas pela CPFL no bairro Cambuí, não só no bairro Cambuí, como também em outros relatos aí no Taquaral, em Campinas como um todo, e até mesmo em Piracicaba, que é a mesma companhia elétrica aí que acaba fazendo boa parte aí desses estragos na árvore, né, porque não tem outra palavra. Eu já escutei várias coisas, até do próprio funcionário da CPFL, que esse tipo de poda, em V, por exemplo, fica um galho para cá, outro galho para cá. É o que garante o equilíbrio da árvore, o que não é bem assim, né? Pelo contrário, favorece exatamente a queda. Então, uma poda mal realizada, você pode comprometer todo um patrimônio arbóreo. E aí, recentemente, a gente fez também uma pesquisa, juntamente com a ONG, que a gente fez a quantificação das árvores podadas pela CPFL, no caso aí no ano passado. A gente encontrou 299 indivíduos, ou seja, quase 300 árvores, e tendo em vista toda a literatura científica sobre o tema, a gente chegou aí em valores aproximadamente 120, 130 mil reais de perdas de serviços ecossistêmicos. Ah, quanto que vale um lote? Quanto que vale a cadeira que vocês estão sentados? Tem um preço. Quanto que vale a árvore? Já parou para pensar os benefícios que ela traz? Sombra, poluição, melhora o visual, agrega valor à propriedade. Os condomínios de luxo no Brasil e no mundo, são vegetados e tudo mais. Então, uma série de benefícios que a gente acaba perdendo com a remoção dessas partes das árvores aí que eles fazem em função da fiação. Ah, tem esse conflito da fiação? Tem.
Só que tem as recomendações, né, o modo correto de fazer. E por que vem fazendo dessa forma? Podem V, podem U, podem L, simplesmente valorizando a fiação e nada mais na arborização. Então, a arborização fica como um elemento secundário em toda essa questão do planejamento. Isso que Campinas, convenhamos, é um município aí forte, né? Um município relativamente denso, se a gente comparar com outras cidades do interior, que, nossa, é bem complicado, né? Então, eu preparei aqui para vocês, para compartilhar um pouquinho aí os resultados dessa última análise, no caso dessas árvores que foram podadas, quantificando e qualificando esse tipo de poda. E, com a permissão aí de todos vocês, eu vou estar apresentando aqui para vocês esses resultados. É possível, Paulo, fazer aqui o projetar? Para mim aparece bloqueado. É só clicar em compartilhar tela. Tem um apresentar do lado dos 3 pontinhos, né? É isso. Talvez ele não, o jeito que foi feito o Meet, ele não possa fazer a apresentação, né? Você está pelo celular ou pelo computador, Flávio? Deixa eu ver aqui. Olha, acho que foi, né? Estamos vendo os seus clones aí? Foi. Beleza. Pronto? Dá para ver? Dá para ver. Beleza, então... Paulo, saiu agora. eu já me inscrevi no YouTube, tá bom? Ok, pessoal. Paulo, você pode aceitar o meu colega psicólogo Guilherme? Ele está tentando participar. Pessoal, a gente não pode atrapalhar a apresentação aqui. Escrevam no chat, por favor. Vamos lá, Fábio. Dando sequência, né? O inventário arbóreo do Cambuí referente às podas. Está aqui o meu e-mail também, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, qualquer coisa aí que seja interessante, fico aí à disposição também. A Tereza tem os contatos, pode ficar tranquilo aí, a gente faz o máximo para sempre estar contribuindo e levar adiante, né? Reconhecendo as nossas limitações, que a gente também não sabe de tudo, a gente aprende bastante também, compartilhando esse conhecimento com o pessoal da CBFL, o pessoal da prefeitura, com os moradores locais, e também com a comunidade. Oi? Só um segundinho, o pessoal está dizendo que não está vendo a sua apresentação. Pessoal, vocês têm que clicar nos 3 pontinhos, aí vocês vão lá em alterar esquema, e ali vocês têm opções de mudar a sua tela, entendeu? Aí vai aparecer lá a apresentação do Flávio. Então, clica nos 3 pontinhos do lado do telefoninho, e depois vai abrir lá. Eu estou conseguindo ver normalmente. Beleza. Pois é, mas se é ele que está apresentando, é ele que deve ter cuidado com as coisas, não é mesmo? Vamos lá. Vocês estão vendo a apresentação e me escutando tranquilamente? Sim, tá tudo certo. Estou sim, Flávio, sem interrupções. Beleza, então. Aqui, ó, então, o meu e-mail, né, se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma coisa aí, tranquilamente, só me inscrever. E começo aqui mostrando um pouco as condições climáticas de Campinas, né? Se a gente olhar essa figura aqui acima, a gente vê que outubro costuma ser o mais desconfortável termicamente. Então, um mês aí relativamente seco, com altas temperaturas, e que a arborização acaba tendo um papel mais importante, sobretudo nessa época aqui do ano, né? A época aqui que está próximo aí da primavera. E aqui no gráfico abaixo é a rosa dos ventos para Campinas. Então, a gente vê que a maior parte do vento, ao longo do ano, vem da parte sudeste, né? Assim como toda a região, basicamente. Então, isso aqui são informações importantes para o planejamento da arborização. E aí, aqui está a metodologia, né? Por exemplo, várias quadras com árvores, e aí a gente sempre coloca o endereço com o número correspondente. No caso de ter, por exemplo, 3 árvores no mesmo endereço, a gente costuma colocar A, B e C. E aqui Flávio, desculpa de novo, Flávio. Pessoal, vocês estão vendo a apresentação do Flávio? Eu não. Sim, não eu não vejo. Primeira vez, eu já fui em todas as questões do layout lá e não consigo ver. Nunca vi. Tá pequena, tá muito pequena. Para mim não aparece nada, só aparece ele.
Flávio, Eu acho que a apresentação dele estava em uma telinha pequena. Eu acho que você apertando nos 3 pontinhos e fixando. Aí aparece Agora agora. eu vejo que ele está apresentando, mas ele está apresentando a tela dele e não a apresentação. Agora sim. tá aparecendo. Agora sim, agora sim. Agora sim. Agora sim. Veja Sim. bem, o Flávio, você põe lá o ícone para pôr em tela cheia. Ó. Tela cheia, a tua apresentação, em modelo slide. Sim, eu coloquei aqui na tela cheia. Não, Vocês não. estão vendo? Isso, Agora agora, tá legal. agora põe em Pequeno, mas slide, esquema de slide. Que daí fica ele inteiro, não Ele fica não está com vendo. slide. Ele não está com slide, ele está com a tela do computador. Agora sim. Gente, Agora Beleza. sim. Beleza. não é Boa. possível que uma pessoa dessa trabalhe na prefeitura, porque se trabalhar na prefeitura, tá muito ruim esse concurso público. Não tem nem pacote Office, não sabe mexer no computador, fica difícil, hein? É puxadinho, Esse daqui nepotismo. eu tô, na verdade, eu prestei aqui um computador, né? Então eu só vejo em PDF, no caso aqui para evitar descompartilhamento, porque eu fiz a apresentação no Office 2017, e no caso que eu estou utilizando em 2013, né? E além do mais, no caso aqui, o Office ele é um programa pago, né? Então, por questões aí de ética, por isso que eu só vejo aqui em PDF. E no caso aqui, Ô, né? Flávio, Então, eu já removi 3 pessoas aqui da reunião, porque é um pessoal que está entrando aqui já para tumultuar. Então, tranquilo, vai firme aí. Então, seguindo aqui, né? No caso da metodologia, temos aqui os quarteirões. No caso, a gente colocou sempre o endereço com o número, e depois, no caso de ter mais de uma árvore em frente a cada endereço, a gente colocava A, B e C. Esse aqui é o esquema aí da metodologia que foi adotada. E aqui as principais árvores que foram podadas aí nesse último levantamento, né? No caso de quase 300 árvores. Então, todos aqui com nome científico, mas para vocês terem ciência, Cenotridium pluviosum, 40 indivíduos, né? Foi a sibipiruna, é uma árvore recomendada para a arborização urbana, tem uma sombra espetacular, e, enfim, aí, no caso, foi a que mais sofreu as podas drásticas. Depois, em segundo, a espécie mirindiba, lafoense aqui, gliptocarpa. E depois o próprio alecrim de Campinas, que está aqui embaixo. Então, foram as 3 espécies aqui que mais sofreram esse tipo de poda. E aí, quais foram os tipos de poda, né, que foram qualificadas? Ou poda do tipo em V, ou poda do tipo em U, L, ou rebaixamento, ou furo. No caso aqui, o poda em furo é simplesmente um livramento próximo à fiação, que seria aqui, no caso, o mais recomendado. E quanto à intensidade, a maior parte foi o grave ou moderado, que pode comprometer aqui os resultados de toda essa perda ecossistêmica. Essa figura aqui ilustra bem como que foram podadas aí as árvores. Então, a gente tem aqui a fiação primária em cima, né, onde que passa aqui a maior voltagem, depois a secundária, e olha aqui, ó, o tipo de poda, praticamente em V. Isso aqui causa um desequilíbrio na árvore, não só estética, mas também do ponto de vista mecânico, que pode favorecer a queda de galho e tudo mais. Olha aqui no primeiro caso, um flamboyant, no segundo caso, um alecrim de Campinas, e aqui no terceiro caso, a sibipiruna. Então, veja que diferença que faz toda essa questão técnica das podas. E aqui, olha só que curioso, uma imagem, né, desde a vista aqui de um prédio, da altura, né, e com 2 indivíduos. No caso, uma sibipiruna, em amarelo em cima, e no caso de baixo, um flamboyant, em vermelho. E na hora que a gente vai ao nível da rua, vejam aqui vocês a diferença que dá. Olha, aí em cima a sibipiruna e embaixo aqui o flamboyant. Enquanto que do outro lado da rua, as copas praticamente íntegras, né, com todos os seus serviços ecossistêmicos. Então, a gente fica aí com uma cidade pensa, uma cidade desequilibrada, fora que todos esses riscos de queda que aumentam com esse tipo de poda. Por quê? Porque ela é mais fácil, né, não necessita de tanto trabalho aí para estar praticando. Então, é aquilo, que é quantidade ou qualidade. E, além disso, a gente identificou também aqui 10 tocos, né, que, no caso, foram árvores removidas que não foram repostas. Então, nesse caso, o que seria o ideal? Repor, porque da mesma forma aí que a gente
vai tendo esse fluxo que o Hamilton comentou anteriormente. A árvore é um ciclo, ela tem, desde pequena, vai crescendo, madura, vai envelhecendo e depois necessita substituir. Não é ruim você substituir uma árvore, contanto que ela chegue aí na sua plenitude e acaba envelhecendo, desde que haja reposição, que nesse caso aqui não foi feito. Então, além da questão das podas drásticas pela CPFL, a gente também vê essa questão aqui dos poucos árvores que foram removidas, mas não foram plantadas. E esse daqui é, no caso, o último slide que eu tinha preparado aqui para vocês, compartilhando um pouquinho aí da visão no campo, de como que é, né? Então, a gente vai percorrendo todas as ruas do bairro, todas as ruas, o que dá aproximadamente 82, 83 quilômetros de calçada. Se a gente considerar aqui uma calçada, que uma rua tem 2 calçadas, mais ou menos uns 40, 42 quilômetros de rua percorridos, todos a pé, para fazer esse tipo de levantamento. Eu vou parar aqui a apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, aí eu fico aqui à disposição. Obrigado, Flávio. O Zé Milton vai falar também ou não? Sim, Paulo, eu preparei a apresentação também, em complemento ao que o Flávio preparou. Daí a gente deixa as perguntas para depois de você, né? Joia. Eu acompanhei algumas dúvidas aí que o pessoal foi levantando, Flávio. Paulo, só esclarecendo que esse se trata da apresentação de estudos que são realizados por uma organização não governamental chamada Resgate o Cambuí, em parceria com a Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Nós não temos relação nenhuma com a Prefeitura de Campinas, tá? Só para deixar claro, isso é um trabalho voluntário feito por diversos técnicos, né, colaboradores da ONG, né, que vem aí estudando a arborização e também com trabalho comunitário de denúncias, de plantios, né, através do projeto Cambuí Verde, né? Talvez as pessoas não tenham entendido muito bem até esse início das apresentações, daí acho que ficou claro para todos, né? Agora eu vou tentar também, pode ser que dê problema, porque eu apresentava pelo Zoom, né? E eu vou usar o Meeting. Pode ser que eu também tenha algum probleminha, como o Flávio apresentou, tá? Daí vocês me falam aí se está aparecendo. Ainda não. Eu estou carregando, tá, Paulo? Ok. Agora sim. Apareceu para vocês? Ótimo. Sim, perfeito. Deixa eu só voltar para o anterior. Eu só não estou vendo vocês, tá, pessoal? Eu vou apresentar primeiro. Vocês me veem também, além da apresentação? Sim. Então, só também, para me apresentar, eu sou engenheiro florestal como Flávio, tá? E depois eu fiz engenharia agronômica também. Esse foi o tema da minha monografia de engenharia agronômica, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as considerações entre os censos de 2007, que foi o primeiro, realizado num bairro de Campinas, na arborização viária, com o de 2017, tá? E falar o que aconteceu nesse tempo, qual foi a evolução da arborização nesse período. Então, só um breve histórico, né? O Cambuí tem esse nome porque era uma região brejosa, né? Então, com muitas nascentes, e havia a predominância de uma espécie arbustiva arbórea chamada cambuí, que o nome científico é Mircea tenella. Ao longo do tempo, ela foi sendo cortada, né? Os brejos e as nascentes secas, né? Para a ocupação das pessoas. Inicialmente, ela era periferia, e hoje é uma área
de grande significado econômico, né, para a cidade de Campinas. É uma região muito populosa, com mais de 50 mil habitantes, num processo de verticalização muito acentuado, um processo eminente de verticalização, e em decorrência da perda de vegetação e dessa verticalização, ocorreram muitos problemas ambientais, que a gente vai verificar isso também. Campinas apresenta uma lei de arborização, que é a 11571 de 2003, que preconiza pelo menos uma árvore a cada 10 metros de calçada, tá? Então, ocorre generalizadamente na cidade, né, o desrespeito a essa arborização. E Campinas sempre foi referência nacional em arborização urbana, graças à contribuição do Instituto Agronômico de Campinas e da Unicamp. E, nos últimos anos, vem perdendo essa... Travou, né? Travou lá a conexão. Alô? Oi. Acho que ele caiu agora, né? Vamos aguardar ele voltar aqui. Pessoal, aqui a reunião nossa é na cidade de Campinas. Tem uma galera que não é daqui, que está meio mais perdida, que segue em tiroteio, está fazendo pergunta nada a ver aí no chat. Tá? Zé Hamilton, só um segundinho, pessoal. O Zé Hamilton avisou que caiu a conexão dele lá, ele está reiniciando o computador, tudo, né? Mas aí tem gente perguntando aqui, o Miguel, né? Não tem nada de sorteio aqui não, tá, Miguel? Alguém quer fazer alguma pergunta enquanto o Zé Hamilton não volta? O Paulo. Oi. É o João Verde. Oi, João. Eu coloquei no texto aí no chat que para saber se esse inventário tem os números. Então, dos vários levantamentos que foram feitos ao longo dos anos, quantas árvores haviam, quantas foram retiradas, quantas foram substituídas e quantas foram plantadas. Porque eu sei, eu morei há 10 anos atrás no Cambuí e eu vi o trabalho do Resgate Cambuí plantando diversas árvores, fazendo um trabalho no final de semana, sábado e domingo, plantando as árvores, inclusive até vindo com a caminhonete e aguando as árvores no tempo de seca, né? Então eu achei assim um trabalho formidável. E então tiveram árvores que foram substituídas e tem árvores em locais que não existiam árvores e as árvores foram plantadas. Então era legal se a gente soubesse esses números ou depois fosse enviados, se tiver vamos dar um relatório. Então, quantas árvores haviam, quantas foram retiradas, quantas foram substituídas e mais ou menos ao longo dos anos quantas foram ficando, né? Para a gente ter uma ideia. É isso. Muito obrigado. Muito bom, João. Parece. Paulo. Oi. Eu queria complementar a pergunta do Verde. Tá, o Zé Hamilton já voltou. Você pode deixar para depois? Não, a pergunta é rápida. Tá. Para o Flávio, se eles teriam um levantamento de quantas árvores hoje teriam que ser plantadas no Cambuí para cumprir a lei de 2003. Muito bom. Beleza. O Zé Hamilton já... Flávio, eu não estou te escutando nada, tá mutado. É verdade. A gente tem esses dados. A própria Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, por exemplo, recomendou uma árvore a cada 10 metros. Na época, havia um déficit em torno de 5 mil árvores para o bairro Cambuí. Porém, na apresentação ali do Hamilton, ele ia até fazer essa comparação, até um pouquinho do que o João Verde comentou, quantas árvores tinham, quais foram as mudanças no porte das árvores, tudo isso tem ali já documentado isso, mas, assim, de modo resumido para você, mais ou menos nessa linha, né? Uma árvore a cada 10 metros de testada, isso somente na parte
do viário, fora praças e parques urbanos, que aí não englobou nesse inventário. Complementando aí o que o Flávio falou, desculpa, viu, pessoal, caiu, eu tive que reiniciar o computador e reiniciei e entrei novamente. Em 2007, nós tínhamos uma carência de 6.200 árvores, só no viário do Cambuí, tá? Para o ano de 2017, que foi o último levantamento que a gente fez a avaliação, reduziu essa necessidade para 5.000 e poucas, né, Flávio? Agora, o número exato acho que vai estar na apresentação. Houve uma redução, mas ainda é muito significativa a necessidade. E daí, na apresentação, a gente vai ver o que aconteceu. A gente tinha um perfil de arborização de grande e médio porte e passou para o pequeno, arbustivo e médio. Então, essa foi a maior alteração com consequências ambientais aí para o bairro, né? Então, a gente vai apresentar aí de novo. Pessoal, entrou na apresentação? Entrou. Está em tela cheia? Tá. Esse slide já apresentei, né? Então, aqui a introdução, né, que eu tinha feito. Queria saber quantas árvores o Paulo enfiou no cu dele. Campinas foi referência em arborização. Tá difícil, hein, Paulo? Tá meio complicado a gente participar de uma reunião dessa que parte para esse nível, viu? Desculpa, mas eu não vou ficar. Já removi aqui umas 10 pessoas, agora acho que não só... porque, assim, eu falei no começo que tinha gente entrando que eu não conhecia, aí a Letícia falou que tinha convidado umas pessoas, então eu deixei. Mas na próxima isso não vai acontecer mais. Só vou adicionar quem eu conheço. Vamos lá, Zé, pode continuar. Obrigado, Paulo. Aqui só uma delimitação, né, para a gente entender a área do Cambuí, né, que está situada na região central de Campinas. Então, o delimitador aqui é a Avenida Aurizimbo Maia, Avenida José de Souza Campos, a Moraes Salles, tá? Então, é um quadrilátero aí que compreende o bairro, né? Para a gente entender esse processo de alteração do perfil, né, o que é um perfil construtivo horizontal, passar para o perfil construtivo vertical. Uma imagem aérea, uma tomada aérea do Cambuí em meados de 1950, o perfil era horizontal, então as casas eram de poucos andares, não havia a presença significativa de prédios, né, muito elevados, e o que a gente nota? Uma presença grande de praças, de arborização viária, que é a arborização de calçadas, quintais e jardins, né? Então, tudo isso equilibrando o ambiente construído, né? Então, o verde equilibrando as construções. As construções são acumuladoras e refletoras de calor, sendo que o asfalto é o material que mais acumula e reflete a parte térmica. Entre os anos de 50 e 60, já havendo a expansão aí da verticalização, uma redução da área permeável, da vegetação, e em meados de 1980, quando ocorre a explosão demográfica, a explosão da verticalização no bairro Cambuí, e a consequente também remoção da vegetação, redução da área permeável, com toda a influência também na bacia dos córregos, né, que passam, né, por toda a região. O Cambuí é um bairro alto, né, então ele era composto muito por nascentes, né, lembrando desse passado, né. Então, essas nascentes continuam lá, só que elas estão abaixo do solo e abaixo das áreas impermeáveis, né, que foram impermeabilizadas. E com o tempo, né, assim, essa remoção de vegetação e redução da área permeável agrava também o efeito da chuva sobre a malha hidroviária também de toda a macro e micro região. Então, nas chuvas ocorrem enxurradas, né, enchentes e que descem aí para as áreas mais baixas, havendo toda essa influência aí também. O bairro Cambuí no ano de 2022, então um prédio já ocupando
formando emparedamento, né, que a gente chama também de cânions urbanos. Então, com essa mudança do perfil, né, que era horizontal para esse vertical. E dentro, rapidamente, né, lógico, o estudo, depois eu vou passar para o vereador, o estudo completo, né, aqui estão os principais tópicos, mas que precisa também haver a leitura de todo o estudo para não haver uma interpretação parcial também dos resultados, né? Então, é a comparação entre esses dois censos, de 2017 e 2007, e com a discussão de elementos para um eventual plano diretor sobre o tema. Planos diretores, eles são responsáveis aí pelo estabelecimento de diretrizes, de metas, né, por um período de tempo. Então, se estuda essa realidade e se fazem previsões para que possam ser aplicadas essas medidas ao longo do tempo. Então, o trabalho foi feito de maneira exploratória, né? Então, foi um trabalho de TCC de engenharia agronômica. Esses principais dados foram compilados, tabelados, transformados em gráficos, né, para compreender a evolução da arborização local e a interpretação dessa realidade. Então, os dados foram compilados gentilmente aí pelo engenheiro florestal de 2017, pelo engenheiro florestal Flávio Henrique, que apresentou inicialmente, e a arborização viária é o nome genérico que a gente dá para vegetação de calçadas, né, distribuídas entre árvores, arbustos e palmeiras. Então, o que a gente vê aqui nessa tabela inicial, entre as 12 primeiras espécies desequilibradas por poda, a sibipiruna continua sendo a mais frequente. Então, 82 sibipirunas estavam podadas de maneira irregular, né, de maneira muito drástica, em 2007, passou em 2017 para 73. O que aconteceu nesse período? Muitas sibipirunas foram cortadas, foram suprimidas no bairro. E o mesmo aconteceu com alecrim de Campinas e outras espécies que passaram por esse processo de envelhecimento, né? E são as espécies que ocorrem em altura equivalente à faixa que a fiação ocorre. E a gente vai ver a consequência disso também na fiação, que foi toda trocada por compacta e isolada. O que é uma fiação primária compacta? É essa no topo do posteamento, ela recebe um polímero, né, de proteção, ela é aproximada, então não tem mais aquela distância grande que a fiação convencional tinha. Ela resiste ao contato com a vegetação, mas ela não pode ser constantemente atritada, mas ela pode ter a convivência com a vegetação, principalmente na poda em furo, deixando em torno de meio metro de circunferência ao redor da fiação. E a fiação secundária isolada é essa trançada, colorida, né, de cima para baixo, a segunda em ocorrência. Como o próprio nome diz, ela é isolada, então não passa rede de energia, ela não tem formação de campo magnético, e ela pode ter o contato direto com a vegetação, direto e constante. Aqui, a terciária é a última e é a denominada rede de serviços, em que pese, embora, né, apesar de toda a rede de fiações do bairro Cambuí terem sido trocadas por essa rede moderna, né, que é a rede primária compacta e a secundária isolada, as podas continuam sendo drásticas, né, quando sob fiação, e de maneira a causar o desequilíbrio dos indivíduos arbóreos, o risco à população de queda, né? Por quê? O peso das árvores é desbalanceado, ela pode receber uma torção num vendaval, com chuva, né? Aumenta os pesos laterais e ocorre o comprometimento estrutural do exemplar, aumentando muito o risco de quebra ou de queda mesmo do exemplar por esse próprio desequilíbrio.
Ademais desses fatores, essa grande poda reduz a área de produção de energia da árvore, que ela precisa das folhas dos ramos para fazer fotossíntese, e são áreas de grande contaminação dos instrumentos de poda de uma árvore para outra, levando à ocorrência de fungos, bactérias, cupins, brocas, que espalham de árvores para outras. A questão também da alteração do porte dos indivíduos está definida aqui. A gente vai olhar rapidamente o gráfico de frequência do ano de 2007. Nós tínhamos 689 indivíduos, que eram 33% do total em grande porte da arborização do bairro. As arbustivas eram 11,93%, pequeno porte 6,18% e médio porte 3,59%. Em 2017, o perfil mudou. O grande porte caiu para 28%, de 33% para 28%. Quem subiu foram os portes menores, então pequeno porte, o arbustivo, principalmente, se somar essas duas classes de altura, elas atingiram 17,34%, atingindo o segundo lugar em apenas 10 anos. Então, a gente teve a migração do perfil de grande com a queda dele, o pequeno porte arbustivo, que são classes pequenas, deslocando para o segundo lugar, e o médio porte para o terceiro, tá? A frequência de espécies para substituição, entre os anos, o que é espécie para substituição? É que a situação fitossanitária delas já chegou num estágio de senescência, de morte, de doença, que não compensa a manutenção delas. Então, a gente tinha 263 em 2007 e 289 em 2017. Está demonstrando também o não acompanhamento da vegetação e da sua evolução ao longo do tempo, né? Porque não é para essas árvores chegarem ao final do ciclo de uma maneira necessitando intervenção de substituição. Elas têm que já ser substituídas assim que elas apresentem essa necessidade. Frequência de espécies em plantios recentes. Então, em 2007, tinha uma predominância do plantio de pequeno porte, de arbustivo. Isso denota a participação da população, que não estava orientada tecnicamente para realizar esse plantio. Em 2017, nós detectamos 273 plantios novos, né, então, ocorridos há pouco tempo, na época. Houve uma introdução muito acentuada do ipê amarelo de pequeno porte, do ipê branco de médio porte, do resedar arbustivo, né? O resedar já vinha sendo introduzido há vários anos, então alterando o perfil, né, do grande porte para essas espécies aí que são de contribuição menor do que a arborização de maior porte. A frequência, né, de espécies de 2 metros ou mais, que caracteriza já o início das contribuições ambientais, que é quando as árvores começam a sombrear, né, e a evapotranspirar numa quantidade significativa, e a baixar a temperatura do seu entorno, né? Então, aí, só para entender o que é esse gráfico. Então, houve uma queda aí das árvores de grande porte também, ó, Sibipiruna, alecrim de Campinas, ipê roxo, né, passaram a ter uma quantificação menor do que os 10 anos anteriores, né? Então, foi alterando a estrutura também dessa comunidade arbórea. A frequência de espécies com afloramento de raízes. O que é afloramento de raiz? É quando a árvore não tem canteiros, né? Daí ela acaba estourando o seu entorno para receber água, receber nutrientes, né? Que ela não está conseguindo respirar, né? A raiz respira, assim como toda a estrutura da árvore. Então, denota aí a necessidade da ampliação dos canteiros, né?
embora também um dos trabalhos voluntários da Resgate Cambuí foi a ampliação de 50 canteiros também inicialmente para garantir essa expansão também positiva da arborização. Aqui, para a gente só fazer uma leitura também, porque é um material técnico, a distribuição das classes de DAP. Então, os DAPs tem que ter uma distribuição mais ou menos equilibrada entre elas para garantir aí a sustentabilidade da arborização ao longo do tempo. Em 2007, a gente tem esses desequilíbrios. Em 2017, a gente tem aí um grande plantio, denotando aí nos DAPs menores ou iguais a 5 centímetros, então a gente tinha 782 exemplares aí menores, né, do que 5 centímetros, e aí vai crescendo, né, até chegar aí nos 267 exemplares maiores do que 70 centímetros de DAP, que são as árvores idosas, né, as árvores que têm uma grande copa e grande colaboração aí no sombreamento, na evapotranspiração e no abaixamento da temperatura do bairro. Houve uma evolução também na área de copa entre esses estudos, né? Então, a gente tinha 13 hectares no ano de 2007. O que é a área de copa? É a área que, somada todas as coberturas de cada copa, compreende, né, uma massa arbórea que, se somada, né, correlacionaria a 13,9 hectares em 2007 e evoluiu para 18,2 hectares em 2017. Mas muitas dessas árvores plantadas são de pequeno porte, então elas já vão atingir seu potencial máximo em pouco tempo, ao contrário das de médio e grande, que elas vão crescendo aí por muitos anos da vida, até chegar numa grande massa arbórea cobrindo o asfalto, né, que é a área de principal interesse para o sombreamento. Aqui a distribuição dos indivíduos com 15 metros de diâmetro de copa, que são aqueles de grande porte, árvores frondosas, que colaboram para o equilíbrio ambiental do bairro. Está diretamente relacionada às ilhas de calor no bairro, então, as áreas com menos árvores, né, de grande porte, que é aqui a área inferior à esquerda da imagem, principalmente, a gente vai ver uma mancha vermelha, que é a da ilha de calor principal, né? Então, o que é isso? As áreas que estão bem arborizadas e com árvores frondosas, que são essas de grande contribuição ambiental, ela tem uma diferença de 10 graus Celsius de temperatura no mesmo momento de análise do que as áreas com pouca vegetação nessa imagem aí inferior da área inferior do bairro, que é o Centro Velho, Vila Stanislau, né? Então, toda essa região que tem carência, uma carência muito acentuada de arborização, reflete nessa ilha de calor, com efeitos óbvios no aumento de gasto de energia, na poluição do ar, na redução da umidade do ar, problemas respiratórios, né, na população. Então, questão de estresse, né, doenças também. Então, tudo isso está correlacionado também à arborização de qualidade. Além de infiltração, né, de água pelos canteiros, retenção de água da chuva, mitigando enxurrada, enchente. Esse estudo, né, a avaliação em forma de censo, uma avaliação quali e quantitativa, quantitativa é quantas árvores há, né? Qualitativa, quem são, onde estão, as condições delas, o estado fitossanitário, né? É uma maneira de se entender essa infraestrutura verde, né? Então, esse conjunto de arborização viária é uma infraestrutura verde tão importante quanto a infraestrutura de energia elétrica, de gás, de fibra ótica, porque ela garante a sustentabilidade ambiental de um bairro, de uma cidade, né? Essa sustentabilidade ambiental, ela garante a qualidade de vida aos habitantes, rende dividendos econômicos também. O Flávio apresentou aí uma diferença de perda anual de em torno de R$140 mil,
Então, por ano, o bairro está deixando de ter em serviço R$140 mil das árvores, né, por essa perda, por essa falta de exemplares. O bairro Cambuí é uma das poucas localidades do país que conta com censos viários realizados a cada 5 anos, graças a essa parceria entre pesquisadores e o terceiro setor. Os censos indicam uma tendência muito acentuada de redução do porte da arborização, então, que era grande e médio, passou para pequeno arbustivo, médio, né? Então, principalmente, somando esses 3 conjuntos, ele já ultrapassa o grande porte. A acentuação das ilhas de calor no bairro, o que necessita diretamente de ações intervencionistas, de planejamento, para que haja resoluções técnicas, né, com emprego de portes arbóreos maiores possíveis. Inclusive também com a mudança do perfil de uso de árvores nas áreas conhecidas, por exemplo, como Centro Velho, na área do leito carroçável, né, na área da rua, entre vagas de estacionamento, então, vagas verdes, né? Então, isso é também uma alternativa para reduzir essa ilha de calor nessas áreas de grande construção e calçadas estreitas. E os dados confrontados, né, eles indicam também uma necessidade frequente de intervenção e compreensão da arborização do bairro com respectiva educação ambiental da população, tendo em vista esse grande serviço ambiental proporcionado aí pelas árvores à cidade, à economia da cidade, né, a parte social também, a parte de saúde. E apenas aí, depois com o material que eu vou passar para o vereador Paulo, está lá uma listagem bem completa, apenas algumas espécies para a gente diversificar mais a arborização e resgatar, para melhorar a arborização local, né, do bairro Cambuí, levar também para outras áreas de Campinas. O óbvio, né, alecrim de Campinas, que vem sendo extinto aí, né, pela senescência, pela morte aí dos exemplares mais velhos, mas com grandes contribuições aí, uma espécie nativa da flora campineira, sabão de soldado, copaíba, todas aqui são apresentam raízes de pivotantes, né, que se aprofundam, grande beleza, né, e a maior parte é nativa. Né, aqui, ó, uma exceção é a árvore de fogo, que é da Austrália, uma árvore muito ornamental, florescimento vermelho intenso. Outras também aí de contribuição grande, né, só para pontuar algumas, depois essa apresentação pode ficar disponível. Outras aqui. E essas duas últimas, em especial, a sibipiruna, que o nome científico mudou, é Cenostigma pluviosum atualmente, para recompor o conjunto em massa arbórea da espécie que vem se perdendo ao longo do tempo. A sibipiruna é uma espécie de grande contribuição aí na umidificação do ar, no abaixamento de temperatura, na retenção aí das chuvas também, ela chega a reter 60% de uma chuva de intensidade média nas 2 primeiras horas, então ela tem uma colaboração aí para macro e microbacia do entorno. A tipuana também, os mesmos 60% de contribuição aí da sibipiruna na questão de macro e microdrenagem, e também para recompor as tipuanas que estão antigas, que estão em processo de envelhecimento, de senescência, de queda, de morte, principalmente aí nas partes históricas do bairro Cambuí, como a Rua General Osório, Rua Joaquim Novaes e Guilherme da Silva, que eram só arborizadas por tipuanas. E aqui os agradecimentos, né, ao Movimento Resgate Cambuí, Tereza, Dr. Hermes Moreira de Souza, que foi quem colaborou muito, né, pesquisador do IAC, que colaborou muito com a arborização de Campinas, Faculdade Cantareira, né, que deu a possibilidade desse TCC, a orientadora Andréa, engenheiros florestais Flávio e Renata, que realizaram o último censo, Carlos, que ajudou também na compilação dos dados, Câmara Municipal de Campinas e vereador Paulo Gaspar por essa oportunidade. Zé Hamilton, muito obrigado, parabéns pela apresentação, o Flávio também, obrigado, Tereza, aí, por trazer vocês aqui com a gente.
Infelizmente, devido ao horário, a gente não vai abrir para perguntas. Eu coloquei no chat aqui o meu zap. Por favor, eu vi que tem muita pergunta aí para o Zé Milton, para o Flávio, e mandem no zap aqui, eu vou encaminhar para o Flávio, para o Zé Milton, e na semana que vem, se eles puderem estar aqui com a gente de novo, já fica o convite, no mesmo horário das 5 horas, se não, a gente vai estar aqui sem eles, enfim, a gente continua o debate, tá bom? Eu vou ter que encerrar agora por causa do horário. Eu não vou poder passar a palavra para ninguém, porque eu tenho que ir para a Câmara, agora que tem exceção dos vereadores. Mas normalmente tá bom? Muito obrigada. Paulo, a gente vai tentar responder, tá? Assim que você passar as perguntas, a gente tenta responder, tá? Daí, para a próxima reunião. Tá. Perfeito. Agradeço a presença de todos. Nós que agradecemos. Muito obrigado aí e até a próxima, tá? Obrigada. Até mais. Obrigada. Tchau. Obrigada. Boa noite, valeu.